O melhor pinto que você já viu. O quê? Você tá duvidando? Eu ganho mais de 3 milhões e meio por ano. Que pintão. Um pinto forte. Que belo pinto. Intro. Nesse vídeo eu vou falar dos episódios 4 e 5 de Oshinoko. Então vamos lá. Depois do episódio 4, a cena do Aqua falando com o diretor virou... Uma perda de tempo. Eu entendo que ele pode não ser tão talentoso quanto outros atores e depender de tudo ao redor para melhorar a performance dele. Mas depois da atuação dele como Stalker, como adolescente normal, e a própria Kana dizendo que ele é competente, agora eu olho pro papo com o diretor e penso... A atuação de Stalker também nos mostrou duas coisas muito importantes. Primeiro, que anos ao lado de um diretor com certeza fizeram ele ter uma visão de atuação muito melhor que um ator normal. Muito obrigado! Segundo e o mais importante, não pense demais sobre as coisas que você assiste ou você vai perceber que elas são meio estúpidas. O quê? A única justificativa para o Aqua conseguir fazer a cena funcionar é justamente um comentário anterior. A equipe estava se esforçando para fazer o dorama ser assistível, ao invés de bom. Isso é a única explicação para um ator inexperiente conseguir fazer uma cena melhor que uma equipe inteira de profissionais treinados. Reflita um segundo. As cenas da autora também foram boas. Ela dormindo no chão porque não podia parar de trabalhar parece um exagero. Mas por histórias que eu ouvi sobre como é o trabalho de um mangaka, eu acredito que o autor pode ter se inspirado nele ou em algum colega de trabalho para fazer a cena. Se você é uma pessoa mais empática, nunca procure saber como é a vida de um mangaka. Sua vida vai ser melhor assim. E quando ela falou de adaptação, eu também tive uma interpretação exagerada da coisa. E lá vamos nós! Você pode ter entendido que ela só reclamou de adaptação com produção mal feita. Mas também dá para entender que os autores originais nunca ficam 100% satisfeitos com uma adaptação de sua obra. Afinal, uma adaptação boa normalmente precisa de mudanças para funcionar em uma outra mídia. E não dá para saber como o autor vai reagir quando vê essas mudanças na obra dele, não é? A reação dela com a cena da Kana é um exemplo disso. Ela já estava desiludida pela qualidade da série. Então ver a cena mais importante do mangá ter uma adaptação fiel e digna no meio daquela atrocidade, com certeza mexeu com ela e com os fãs, fazendo com que a Kana finalmente recebesse o reconhecimento que ela queria e principalmente que ela mereceu. Mas uma coisa não fez muito sentido. Pelo que eu vi, um dorama tem de 40 minutos a 1 hora. A parte do galpão deve ter sido a cena final. Então, na verdade, o que os fãs estavam dizendo era: os últimos 5 a 15 minutos do último episódio são ótimos? O povo claramente estava emocionado quando essa desgraça mostrou uma surpresa positiva. É como a Kana no anime. A apresentação dela não gerou muita expectativa, pra mim, mas ao longo dos episódios ela mostrou desenvolvimento de personagem, amadurecimento, que consegue ser um bom alívio cômico e que seria um dos destaques do anime, o que fez ela uma das melhores personagens. Pra mim. O recrutamento dela também foi muito bom, já que a Kana achou que o Aqua ia dizer que gostava dela e ela já estava pronta para responder: Eu quero que você me coma. Não, pera. Que ela também gostava dele. E tem duas coisas que surpreenderam nessa cena, e eu nem tô falando da Kana não ter interesse em virar idol por causa dos riscos. Isso já era óbvio. Mas sim que ela vê potencial na Ruby e que ela não se acha bonita o suficiente para ser uma idol. Mesmo sendo. O que mostra que os problemas na carreira devem ter afetado também a autoestima dela. No fim eu achei que ela ia aceitar só pelo Aqua tá pedindo, e não por ele usar manipulação baseada na personalidade e jeito dela. E já que foi ele pedindo, foi ainda mais fácil. Você pode estar achando que eu tô querendo dizer que ele foi babaca. Acertou, miserável. Não ter mentido pra Kana na hora de chamar ela pro grupo alivia um pouco as coisas, mas não muda o fato que ele manipulou uma garota que, apesar de madura em alguns pontos, ainda é ingênua em outros. Se a história não fosse dele, ou o futuro fosse mais incerto, o povo não ia dizer que ele é um fodalhão, Bom, às vezes é. mas sim que ele é um perturbado. Ao menos no 5º episódio, o Aqua mostrou que sabe o quanto a obsessão pela Ai está afetando ele e que alguma hora ele precisa resolver isso. Então a história vai mostrar ele entendendo aos poucos como lidar com isso. Ou não. Por outro lado, é ótimo ver os problemas dele fingindo ser um adolescente normal. Acho bom a gente aproveitar muito o sofrimento dele agora. Ele é mau e cruel. Porque os sofrimentos futuros talvez não sejam tão engraçados e podem impactar a história muito mais do que a gente espera. Assim como o próprio reality. No início parecia que ele só ia render pistas sobre a Ai, mas olhando bem, as duas garotas que aparecem na abertura estão nele. Uma é a Akane, e mesmo com uma aparição rápida já dá pra ver que ela é muito preocupada com a própria performance. E acho que isso já deixa óbvio o que a cena dela olhando o celular significa. É claro! A outra garota é Memucho, e pela abertura dá pra ver que ela vai entrar no grupo de idols. Por ela ser uma youtuber, faz sentido ela ter essa aparência chamativa. Mas o que eu realmente quero saber é se ela é uma personagem assim como o Aqua, ou ela realmente é quem ela está mostrando no reality. O que eu ainda não sei é como o Aqua vai decidir chamar ela para o grupo, mas considerando que a produtora deles tem destaque no segmento online, virar uma idol daria a chance dela fazer ainda mais conteúdo, e ela pode continuar fazendo vídeos, o recrutamento vai ser muito fácil.
É pura lógica. O que eu não esperava é que a garota que não tá na abertura, ou seja, que não vai ser importante no futuro, teria tanto destaque no episódio. Mas em si ela só serve para expor os pensamentos do Aqua, mostrar como um reality funciona e que não dá para conhecer alguém de verdade nesse tipo de coisa. Já que a Ruby achou que ela era uma garota pura, enquanto o Aqua sabe que não é. E o problema é que não dá para saber se toda a conversa foi planejada por ela ou só a parte do beijo. Quando te manipulam não é legal, né? Falando nisso, pra mim a Kana não ficou deprê pela possibilidade do Aqua beijar uma mina durante uma atuação. Afinal ela é experiente com o meio e deve entender esse tipo de coisas. Mas pelo programa ser de namoro e ter a possibilidade dele realmente gostar de alguém. Afinal a Kana gosta do Aqua. Descobri o Brasil! Acho que o último ponto para discutir é justamente a parte da colaboração. Como a agência já é forte na parte online, usar isso para alavancar a carreira das garotas é uma ótima sacada. Deve ser bom ser a filha da poderosa chefona. É a verdade, não minto. Eu não acho que colocar números para mostrar a qualidade de alguém seja bom, mas com certeza ver a cara da Kana quebrando quando ela viu o tamanho do P1 foi muito bom. Isso também reforça aquela ideia, não é porque você acha algo ruim ou estranho que ninguém vai gostar. Enquanto não fizer mal a ninguém, deixa a pessoa gostar ou fazer o que quiser. Mas não precisava pôr um minuto dessa jossa no episódio, né? Que vergonha! Que vergonha! Ao menos as reclamações da Kana fizeram o resto da cena valer a pena. E se aí ela se destacou pela comédia, a Ruby se destacou pela determinação. Quando ela disse que não queria mentiras, a Kana reagiu a isso. Provavelmente por ter dito que a Ruby tem potencial. Mas isso torna o final muito irônico, já que a Ruby decidiu assumir o legado da Ai e reviveu o grupo Bikomachi. Mas a Ai era uma idol feita de mentiras, e a Ruby começou o caminho dela pela verdade. O que significa que mesmo que ela queira ser como a Ai, ela vai seguir o próprio caminho. E o que eu quero ver é a recepção do público. Já que elas vão usar o mesmo nome do último grupo, é impossível não ter comparação. E muita gente vai hatear simplesmente por isso. Ainda mais que duas das garotas não são desse meio e já falaram que a Ruby não canta tão bem. A Kana já é acostumada a lidar com críticas. A Memucho é youtuber, então deve estar na mesma. Mas a Ruby nunca passou por isso. E ela com certeza vai ser comparada com a Ai. E vai ser da pior forma possível. Afinal de contas ela é parecida, mas não é a Ai. E ninguém sabe que ela é filha da Ai. Ou seja, eles vão atacar com mais raiva em um ponto onde dói. Mas até o grupo ser formado, não dá pra saber o que vai acontecer. E agora é esperar o próximo episódio. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Comenta o que você entendeu e o que você espera pro futuro. Mas avisa se for deixar spoiler. Se inscreva para mais comentários baseados puramente na minha interpretação. E só quando eu achar que vale a pena comentar. Compartilhe, porque assim, não achei nada condizente com o tema de hoje. E o mais importante de tudo, se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. É só mais uma memória inútil.